Municipal de Vereadores de Mato Castelhano. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 31ª reunião plenária da 9ª legislatura. 28ª reunião plenária ordinária da 9ª legislatura. 31ª reunião plenária da 1ª sessão legislativa. 28ª reunião plenária ordinária da 1ª sessão legislativa de 24 de novembro de 2025. As agendas foram disponibilizadas aos senhores vereadores. A ata da sessão anterior foi apresentada aos senhores vereadores. Aberto o prazo para a votação. Declaro aprovada sem restrição a ata da reunião ordinária anterior. Do expediente do Executivo Municipal, sem matéria. De outros órgãos, sem matéria. Do Legislativo, ofício número 14 de 2025. Ofício número 14 de 2025, Mato Castelhano, 19 de novembro de 2025. Prezados senhores vereadores, o excelentíssimo senhor Adilson Soares Ribeiro, presidente do Legislativo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que dispõe no artigo 170, parágrafo 3º do Regimento Interno, resolve nomear os vereadores Celso Lima, vereador Mateus dos Santos Anacleto e o vereador Milton Anceliza Canaro para comporem a comissão especial que deverá realizar a análise e dar parecer sobre a proposição dos vereadores vereador Fernando Galati, vereador Leandro Salvati e o vereador Wagner Franz de Oliveira, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Mato Castelhano e da outras providências. Limitados ao que se apresenta, colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, vereador Adilson Soares Ribeiro, presidente do Legislativo. Leitura, discussão, votação de pedidos de providências, pedidos de informações, indicações, requerimentos e moções. Moção de repúdio número 06 de 2025. Moção número 13 de 2025. Moção de repúdio. A Câmara Municipal de Vereadores de Mato Castelhano, através dos vereadores abaixo signatários, integrantes desse legislativo, vem amparado no regimento interno solicitar à mesa diretora que, após ouvir o plenário desta Casa Legislativa e dispensado os demais formalidades regimentais, seja encaminhada a moção de repúdio contra o plano de manejo da Floresta Nacional do Passo Fundo, por meio da portaria ICMBio 61 de 2012 e contra o decreto federal número 5.950 de 2006. A presente moção justifica-se pelos motivos abaixo expostos. Os agricultores buscam o reconhecimento do direito do plantio da soja transgênica na faixa de 500 metros, a partir dos limites da unidade de conservação, ou, alternativamente, a redução dessa limitação para 8 metros, baseando-se em estudos que atestam a segurança ambiental da cultura e na existência de justificativa técnica para a diferenciação entre a soja convencional e a transgênica, quanto ao impacto ambiental na região. Todavia, os fundamentos apresentados, reafirmando exclusivamente a prerrogativa do Poder Executivo na definição das restrições previstas no Decreto Federal número 5.950 de 2100 e no Plano de Manejo da Flora, mantendo a proibição de plantio de soja geneticamente modificada na referida zona de amortecimento. Ressalta-se que o Plano de Manejo de 2012, ao invés de atualizar sua regulamentação com base em evidências científicas recentes, optou por manter a distância genérica de 500 metros, impondo limitações significativas na atividade agrícola local. Tal decisão afeta diretamente inúmeros produtores rurais do município de Mato Castelhano, que dependem da atividade agrícola como principal meio de subsistência e que enfrentam há décadas restrições impostas em que haja uma análise atualizada, proporcional e fundamentada em elementos técnicos robustos. Além disso, a manutenção desse impedimento agrava a insegurança jurídica,
compromete a competitividade agrícola e impõe prejuízo econômico a famílias que historicamente contribuem para o desenvolvimento do município. Cumpre ressaltar que os agricultores não buscam afastar a proteção ambiental, que é de interesse de toda a sociedade, mas sim o tratamento isonômico entre culturas agrícolas e a adoção de critérios técnicos coerentes com a realidade científica e produtiva atual. O Decreto Federal número 5.950 de 2006 e o Plano de Manejo da Flora, entretanto, deixaram de considerar tais elementos e perpetuam um cenário que impacta de modo negativo o setor produtivo local. Diante da relevância social, econômica e comunitária da questão, esta Casa Legislativa manifesta seu repúdio, posicionando-se em defesa dos agricultores de Mato Castelhano e da necessidade de revisão das normas que regulam a zona de amortecimento da flora de Passo Fundo, para que seja adequada aos avanços científicos, às condições regionais e ao princípio da razoabilidade. Assim, a presente moção constitui legítima manifestação política e institucional deste Parlamento, reafirmando o compromisso com os direitos da comunidade rural, com o desenvolvimento econômico sustentável e com o diálogo equilibrado entre produção e preservação ambiental. Câmara Municipal de Mato Castelhano, 19 de novembro de 2025, de autoria de Fernando Bailache do DEM Brasil, e os vereadores Antílio Soares Ribeiro, Leandro Salvático, Milton Serri Zancanaro, Regiane Rodrigues da Rosa, Celso Lima, Matheus dos Santos Anacleto, Wagner França de Oliveira e Maria Silvana Schultz Arcas. Leitura de projetos de lei, de resolução, decreto legislativo e distribuição para parecer das comissões. Projeto de lei número 63, de 19 de novembro de 2025, do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 64, de 19 de novembro de 2025, do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 65, de 19 de outubro de 2025, do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Obras, Trânsito, Serviços Urbanos, no termo do inciso 9, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 66, de 19 de novembro de 2025, do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria da Saúde, os termos do inciso 9, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Orador do grande expediente, sem vereadores inscritos. Comunicação de líder, sem inscritos. Ordem do dia. Projeto de lei número 62, de 11 de novembro de 2025, do Poder Executivo Municipal. Vamos à votação do projeto de lei número 62 de 2025, do Poder Executivo, que institui o horário especial de atendimento ao público junto aos órgãos municipais da administração direta. Peço ao primeiro secretário para que leia os pareceres das comissões. Comissão de Legislação e Redação. Relator Wagner França de Oliveira. Parecer da comissão favorável. Voto do relator favorável à tramitação da matéria. Assim, senhor presidente, na forma apresentada no projeto de lei legal, devendo ser levado ao plenário para a decisão final. Mato Castelhano, 19 de novembro de 2025, vereadora Regiane Rodrigues, presidente, Wagner França de Oliveira e Leandro Salgado. Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Relator Fernando Bailache. Parecer da comissão favorável. Voto do relator favorável à tramitação da matéria. Assim, senhor presidente, na forma apresentada no projeto de lei legal, devendo ser levado ao plenário para a decisão final. Mato Castelhano, 19 de novembro de 2025. Vereador Fernando Donato, presidente. Matheus dos Santos Anacleto e Leandro Salgado.
Coloco a proposta em discussão. Declaro aberto o prazo para a votação. Portanto, declaro o projeto de lei número 62 de 2025 do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Moção de repúdio número 13 de 19 de novembro de 2025 do Poder Legislativo Municipal. Vamos à votação da moção de repúdio número 13 de 2025 do Poder Legislativo, que é contra o plano de manejo da Floresta Nacional de Passo Fundo por meio da portaria ICMBio 61/2012 e contra o decreto federal número 5.950/2006. Coloco a proposta em discussão. Declaro aberto o prazo para a votação. Portanto, declaro a moção de repúdio número 13 de 2025 do Poder Legislativo Municipal aprovada por unanimidade. Caso algum vereador queira se inscrever para as explicações pessoais, se manifesta. Pauta. Primeira discussão. Projeto de lei número 63 de 19 de novembro de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo, nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 64 de 19 de novembro de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 65 de 19 de novembro de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito, Serviços Urbanos, nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 66 de 19 de novembro de 2025 do Poder Executivo. Autoriza a contratação de pessoal para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria da Saúde, nos termos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Segunda discussão. Projeto de resolução número 02 de 8 de setembro de 2025 do Gabinete dos Vereadores Fernando Vailate, Leandro Salvático, Wagner França de Oliveira, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Mato Castelhano e da outras providências. Proposta da emenda da Lei Orgânica número 01 de 31 de outubro de 2025 do Poder Legislativo, altera a disposição da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando os vereadores convocados para a próxima sessão legislativa no dia 1º de 12 de 2025.